Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Enfim, começamos aí nossa primeira aula do semestre. Nesse semestre a gente vai tratar dos procedimentos especiais. Os procedimentos especiais encontram-se previstos no título 3 do livro 1 da parte especial do CPC. O nosso CPC, como vocês sabem, é dividido em duas partes, a parte geral e a parte especial. A parte geral foi estudada por vocês principalmente ao longo do segundo ano do curso, né? Ali se encontram aqueles institutos mais básicos do processo civil, a menção aos princípios, né, que regem o direito processual civil brasileiro, regras a respeito do comportamento dos atores do processo, partes, advogado, juiz, promotor, peritos, auxiliares da justiça, a disciplina do regime de intimação e comunicação dos atos processuais, regras sobre intervenção de terceiros, ou seja, regras genéricas que se aplicam a todo e qualquer processo que tramita perante a jurisdição civil. Já no terceiro e no quarto ano, vocês estudaram a parte especial do CPC. Viram processo de conhecimento, cumprimento de sentença, trâmite dos processos em grau de recurso nos tribunais e também estudaram, aí no final do ano passado, o processo de execução, processo autônomo de execução fundado em título extrajudicial. Nesse semestre, nós continuamos no CPC, porém, tratando dos procedimentos especiais. Os procedimentos especiais estão inseridos dentro do livro que cuida do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença. Os procedimentos especiais são, na sua origem, processos de conhecimento, processos em que o juiz busca o acertamento de uma situação conflituosa existente entre os litigantes. A diferença dos procedimentos especiais para o procedimento comum reside muitas vezes apenas num início de procedimento diferente. Por que o legislador prevê alguns procedimentos especiais que fogem do procedimento comum, ordinário, já conhecido por vocês a fundo após aí 2 anos aí de estudo? Porque, por vezes, a aplicação do direito material no âmbito do processo judicial exige uma adequação dos ritos. O motivo da lei criar procedimentos especiais para determinadas ações é a natureza da matéria discutida. As exigências do direito material é que, por vezes, obrigam o legislador a particularizar o processo judicial que vai buscar a sua satisfação. Por exemplo, uma ação de uso capião, que é uma ação de procedimento especial. O que é que se busca através da ação de uso capião? Reconhecer uma aquisição originária de propriedade imóvel. Propriedade, que vocês sabem, constitui o principal dos direitos reais, o direito real, matriz do qual derivam todos os demais. Uma das características do direito real é a sua oponibilidade erga omnes, a possibilidade que o seu titular tem de exigir respeito ao seu direito
de todo e qualquer membro da sociedade. Ora, se o processo se presta à consagração de um direito real que será oponível erga omnes e que está sendo adquirido de maneira originária, sem prévia transmissão, né, de uma pessoa determinada para outra, será essencial para que o processo atinja essa finalidade que a marcha processual permita a participação de todo e qualquer interessado em contestar aquela aquisição originária de propriedade pretendida pelo autor. Então, exige-se que a marcha processual possibilite que todos os confrontantes, todas as fazendas públicas, a União, o Estado, o município, e todas as pessoas da sociedade de modo geral possam intervir no feito e eventualmente impugnar o pedido de reconhecimento de uso capião. Ora, a necessidade de se chamar toda a sociedade a participar do processo de reconhecimento de uma modalidade originária de aquisição da propriedade imóvel impossibilita que se cumpram as formalidades próprias do procedimento comum. O procedimento comum, ele foi concebido basicamente para atender a conflitos de interesses entre pessoas certas e determinadas. Você pede a citação daquela pessoa que resiste, por exemplo, a desocupar o imóvel que lhe foi locado, embora esteja inadimplente. O locador promove a ação de despejo por falta de pagamento contra o locatário inadimplente. O procedimento comum se encaixa perfeitamente esse tipo de cenário. Cita-se o locatário, que é a parte adversa no contrato de locação, que está inadimplente, a fim de que desocupe o bem e o restitua ao locador, que não vem recebendo os aluguéis conforme previsto no contrato. Agora, na uso capião, eu tenho um cenário completamente diferente. Eu tenho que promover o ingresso, eu tenho que propiciar o ingresso no processo de toda e qualquer pessoa interessada em impedir a aquisição originária de propriedade imóvel que eu estou almejando. Eu, como pretendente ao uso capião, preciso chamar a toda a sociedade a fim de que participem do processo e possam eventualmente impugnar a minha pretensão. Então eu tenho que criar um mecanismo, uma fase processual abrangente. Uma fase de citação que envolva citação pessoal do proprietário da área, dos confrontantes, intimação das fazendas, União, Estado e município, e também o chamamento genérico, via edital, de todas as demais pessoas na sociedade interessadas em impugnar aquela aquisição. Não há como eu chamar todas essas pessoas para uma audiência conciliatória inicial, que foi concebida com o objetivo de atender esses conflitos mais individualizados. Então, a ação de uso capião acaba seguindo um procedimento especial, diferente do comum, em função dessa peculiaridade, do fato da sentença produzida ao seu final implicar o reconhecimento
de um direito, da aquisição originária de um direito de propriedade imóvel. O mesmo ocorre, por exemplo, no inventário. No inventário, nós temos que promover a partilha dos bens deixados pelo falecido entre os seus herdeiros. Eventualmente, não haverá conflito entre esses herdeiros. Todos aceitam que a partilha dos bens seja feita de uma determinada forma. Porém, muitas vezes, há disputas entre os herdeiros. E essas disputas podem gerar incidentes processuais, que nós vamos estudar oportunamente. Além disso, no processo de inventário, existe uma fase que é a de especificação, identificação do patrimônio a ser dividido. Eventualmente, algum herdeiro pode reclamar que determinado bem deixado pelo falecido não foi incluído no espólio a ser partilhado entre os herdeiros. E isso pode gerar disputas entre os herdeiros. Ou seja, mais uma vez aqui, a peculiaridade do direito material em discussão obriga o legislador a criar regras especiais, regras próprias para o processo judicial. Então, é disso que nós iremos tratar aí ao longo do semestre. Vejam, os procedimentos especiais são exclusivamente aqueles previstos em lei pelo legislador. Uma ação somente seguirá um procedimento especial daqueles previstos lá no título 3 do livro 1 da parte especial do CPC, se assim o legislador houver determinado. Se para determinada causa não houver nenhum procedimento especial previsto no título 3 do livro 1 da parte especial do CPC, essa ação seguirá o procedimento comum, ordinário. A maioria das ações, o próprio nome já sugere isso, segue o rito comum, ordinário. Apenas quando as particularidades da relação de direito material exigirem, é que o legislador criará um procedimento especial. Existem procedimentos especiais de duas naturezas: de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. Os de jurisdição contenciosa são os mais comuns e mais, digamos assim, similares ao procedimento comum. Nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, existe uma lide a ser dirimida. Existe um conflito de interesses a ser resolvido pelo judiciário através da definição da norma concreta aplicável ao caso. O juiz, ao término do procedimento especial de jurisdição contenciosa, proferirá uma sentença de acertamento, entendendo pela procedência, improcedência ou procedência parcial do pedido deduzido pelo autor. Eventualmente, haverá a possibilidade do réu também realizar pedidos através de reconvenção ou mesmo de pedido contraposto. Mas isso nós vamos tratar quando examinarmos cada um desses
procedimentos de jurisdição contenciosa. De outro lado, os procedimentos especiais de jurisdição voluntária são, digamos, sui generis, porque neles o juiz não é chamado a resolver um conflito, uma lide. O juiz é chamado a adotar providências necessárias para a proteção de um ou de ambos os sujeitos da relação processual, sem que exista necessariamente um conflito entre eles. Pode até existir alguma carga litigiosa entre os envolvidos no procedimento de jurisdição voluntária. Mas o conflito, a lide, não é essencial, não é imprescindível para a subsistência do processo. Há situações em que o legislador exige a participação do judiciário com vistas à chancela de determinado ato praticado por uma ou mais pessoas. Vou citar um exemplo aqui. Divórcio, quando o casal possui filhos menores de idade. Ainda que eles estejam de acordo com todas as cláusulas do divórcio, estejam concordes quanto à dissolução do matrimônio, partilha de bens, guarda do filho, pensão alimentícia, direito de visita, a manifestação de vontade dos cônjuges que querem se tornar ex-cônjuges não é suficiente para produzir efeitos jurídicos sem a chancela do Poder Judiciário. Então, o divórcio consensual é uma espécie de procedimento especial de jurisdição voluntária. Não há lide, né? É certo que se o casal que está se divorciando não tem filhos menores, a legislação permite que esse divórcio seja feito através de cartório extrajudicial. É o chamado divórcio extrajudicial. Mas, havendo filhos menores de idade ou incapazes, é imprescindível para que a manifestação de vontade dos cônjuges tenha validade, produza efeitos, que o judiciário a chancele num procedimento de jurisdição voluntária. Alvará, né? Alvará judicial. Às vezes a pessoa morreu e deixou apenas uma quantia pequena depositada numa conta corrente ou numa caneta de poupança, ou ela tem um fundo de garantia para receber. Nesses casos, a legislação, vocês estudarão no direito das sucessões, dispensa, né, a necessidade de inventário desses valores. É possível o levantamento pelos herdeiros através de um simples alvará judicial, né? Basta que o herdeiro ou herdeiros solicitem ao juiz um alvará judicial, uma autorização para levantar os valores. Procedimento de jurisdição voluntária, não há lide. Todos desejam a mesma coisa. Mas, sem a chancela judicial, não é possível o levantamento dos valores da quantia. Enfim, trataremos disso tudo ao longo do semestre. Quase durante o semestre inteiro, falaremos sobre os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, que são os mais importantes e que têm maior aplicação prática. Os de jurisdição voluntária, que têm menor incidência e são muito mais simples, nós deixaremos para tratar no final apenas do semestre. Tá? Verifiquem o cronograma de aulas, que consta aí do Moodle,
para acompanhar aí a nossa sequência de análises. Bem, para terminar esse vídeo que já está ficando um pouco extenso, e é um vídeo introdutório, os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e voluntária, mas especialmente os de jurisdição contenciosa, muitas vezes só possuem uma fase especial. O procedimento é similar ao comum, porém, numa determinada fase, geralmente inicial, o legislador prevê a adoção de formalidades, o percurso de certos atos que não são típicos do procedimento comum. Isso ocorre, por exemplo, na ação possessória, né, que nós vamos estudar logo depois da consignação em pagamento. Nós veremos que nas ações de força nova, aquelas em que se assegura ao possuidor vítima da lesão o direito de ser reintegrado, mantido ou ver cessada a ameaça em caráter liminar, a fase inicial do processo guarda algumas peculiaridades. Depois da fase inicial, que basicamente se destina a uma apreciação mais rápida do provimento de urgência requerido pelo autor da ação, o procedimento acaba seguindo o rito comum, né? Então ele só tem uma fase inicial especial, uma fase inicial diferente, com uma marcha processual alterada. Depois de passar dessa fase inicial, segue o rito comum. Já outros processos, procedimentos especiais de jurisdição voluntária, de jurisdição contenciosa, como o inventário, são inteiramente especiais, né? Não há nenhuma semelhança entre a marcha processual dessas ações com a marcha processual das ações que tramitam sob o procedimento comum. Tá certo? Isso vai ficar muito claro aí ao longo do semestre, conforme nós formos examinando um a um dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e, ao final do semestre, aqueles também de jurisdição voluntária. Tá certo? No próximo vídeo já começamos a tratar da consignação em pagamento, que é o primeiro dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa regulamentados pelo CPC. Um abraço.